galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e eu quero começar o vídeo hoje falando sobre segurança pública, um tema que divide esquerda e direita em posições totalmente distintas, ideias 100% antagônicas. Eu tenho certeza que vocês devem ter visto alguma coisa sobre o estado do Rio Grande do Norte. Quero trazer algumas informações, situar vocês no que está rolando. Dá uma olhada, né, como é que o governo vem reagindo, o que é que o governo vem pontuando como problema, o que o governo, inclusive, está evitando fazer. E aí tem um texto bem interessante que saiu nas últimas horas, que é uma análise sobre a segurança pública, não apenas em relação ao Rio Grande do Norte, mas ao que podemos esperar do Brasil nos próximos anos. E o resultado eu já adianto, não é nada esperançoso, a coisa está bem complicada. E esse tema eu quis colocar ele primeiro porque vocês vão ver que ao longo do vídeo vamos falar da turma da lacração, vamos falar de alguns projetos que a esquerda está tentando emplacar, vamos falar sobre nomeações que vão causar problemas no futuro, quem diz a turma da Veja sobre nomeações na Caixa, e você vê como tudo está conectado até o tema economia. E eu quero trazer uma notícia, porque eu falei ontem uma coisinha para vocês, e eu vou explicar um pouco mais como é que funciona o consórcio, para vocês entenderem. Não é essa questão de narrativa, etc, vocês já sabem. Vou trazer uma informação nova sobre notinhas plantadas para vocês entenderem. Enfim, vamos falar de recessão também. Esse é um texto da Globo. Está na mão do agronegócio se o Brasil vai ou não entrar numa recessão. Tem mais algumas coisinhas aí, arcabouço fiscal, coisa do âmbito do Banco Central, mas vamos por parte. E olha lá. Tentando aqui traçar uma ordem cronológica, a confusão lá no Rio Grande do Norte, ela começou pelo menos, mas na pior das hipóteses, no dia 14. Eu acho que veio alguns diazinhos antes. Mas no dia 14, o antagonista aqui já soltava essa nota. Na verdade, começou no dia 13, né? Porque ele fala o seguinte, ó, madrugada de terror no Rio Grande do Norte. Ou seja, isso aqui é no dia 14, então ali no dia 13, né? Que realmente já começa a confusão. E o antagonista dizia que pelo menos 14 cidades, incluindo a capital Natal, foram alvos de ataques, né? De diversas formas. O pessoal colocando fogo em prédio público, comércio, veículos. Confusão gigantesca. Sabe? O tempo foi passando e essas notícias eu vim acumulando ela em vídeo. Eu sabia que ia chegar a hora que tudo ia se conectar. Tá quase um dossiê o vídeo de hoje. Sindicato do Crime ofereceu R$5.000 por ataque no Rio Grande do Norte e pregou união de facções. Isso aí aponta um salve. O que é o salve? É aquela mensagem como se fosse uma lista, né, de disparo que todo mundo que é da turma do mal recebe. Fala, ó, a instrução é essa. É a instrução lá da cúpula do comando do mal. E aí diz, né? É o que diz um salve, nome dado a mensagem disparada pelas organizações que foi obtido pelo Estadão. Estavam oferecendo R$5.000 pra turma fazer uma baguncinha, tocar o terror. Aí diz, ó, que o Sindicato do Crime, o SDC, estaria por trás do caos, né? Ofereceu R$5.000 por pessoa para incentivar os ataques que ocorrem de forma simultânea em quase 30 cidades do estado. Vamos continuar. O tempo foi passando, olha só, dia 14, né, a madrugada do dia 13. Aí temos aqui ontem, dia 19, olha o tempo, imagina o que a população não está vivendo nesse período. Aí ontem apareceu Dilma. Dilma envia ministro da Justiça para acompanhar a situação do Rio Grande do Norte após onda de ataques. Olha só, gente. Ontem. Podemos falar que tem pelo menos 6 dias? Vamos botar assim, no dia 14 inteiro, 15, 16, 17, 18, ontem, 19. 6 dias. Não vou nem botar dia 13. E ele chegou ontem lá no final da noite. Será que é a resposta adequada? Será que a preocupação ela não se justifica? Para demorar tanto para ir? Será que não era uma coisa que deveria ter ido dar no primeiro, segundo dia em loco para ver o que estava acontecendo? Ou tinha algo mais importante, prioritário, que o ministro estava tão ocupado? Mas tudo bem. Aí, durante a madrugada de hoje, a Folha de São Paulo soltou aqui uma nota para vocês enxergarem como a esquerda trata a segurança pública. Aqui já são algumas falas do ministro da Justiça, ele já chegou lá no Rio Grande do Norte. E olha a manchete. Enfrentamos duas violências. A física e com a outra, a política. O que seria isso? O ministro da Justiça desembarcou no domingo em Natal
afirmando que o Estado enfrenta duas violências, uma física e uma política. A política, né, ele fala assim, ó, neste momento, em alusão à pressão de senadores para a instalação de uma GLO, os senadores, na verdade, um senador específico do estado do Rio Grande do Norte, está preocupado com a população, está preocupado com a segurança pública, resolveu solicitar uma GLO e o ministro da Justiça trata isso como uma violência política. Imagina as pessoas, assim, tá correndo uns vídeos na internet que são assustadores. Tem um comerciante que tá se acabando de chorar. Ele falou, cara, tocaram fogo, eu perdi tudo. Perdi tudo. Mas o problema é a violência política. O que o senador quer é uma GLO. Aí tá lá, né, que a operação, né, que é o emprego das forças, lei da ordem, para controlar a onda de ataques que afeta o Estado desde a última terça. As forças armadas, disse o ministro, são uma espécie de remédio extremo. Remédio extremo, rapaz. Os meninos aqui te resolve mais fácil. Só uma cervejinha. Só faltou ele falar isso, né? O pedido de GLO foi enviado na sexta, dia 17, pelo presidente do Senado, o Pacheco, ao presidente Dilma, atendendo ao requerimento do senador Stevenson Valentim, que é do Podemos do Rio Grande do Norte. Ele tá lá, né? Ele conhece o estado dele. Abre aspas, não estamos aqui para fazer espetáculo político, mas para resolver o problema, e eu espero que não seja necessária a GLO. E se for? Ele vai pedir desculpa por essa fala totalmente desnecessária, violência política? Será que o senador quer fazer espetáculo ou ele quer resolver? Pergunta pro comerciante que perdeu o comércio. Pergunta para quem teve um carro queimado se eles acham que o GLO é um remédio extremo. Será que alguém vai devolver o carro queimado? Alguém vai reconstruir o comércio? Abre aspas. Objetivamente, nós temos uma crise ascendente no Rio Grande do Norte? Não. Temos neste momento uma crise que está em processo de controle, que deriva de razões estruturais que vêm de longa data. E é por isso que estamos aqui, para ampliar os investimentos que a governadora demandar no esforço de reestruturação do sistema de segurança. Lembrando que as forças não integram a segurança pública e, às vezes, por questões ideológicas ou da violência política, há uma fantasia sobre GLO. Lacrou demais. Parabéns, ministro. Lacrou demais. Lacrou bonito. O ministro fez as declarações ao anunciar o que chamou de investimentos estruturantes na segurança pública e no sistema penitenciário do Estado. Aí veja, entre possíveis valores, ainda não foi divulgado até o momento, né? Mas quero aqui destacar, anunciar, né, investimento estruturante no sistema penitenciário. Coitadinho, rapaz. Tem que melhorar a vida do preso, né? O preso está passando por dificuldade. Entre atos tentados e consumados, foram aproximadamente 276 ataques criminosos, incluindo veículos e imóveis queimados, além de casos envolvendo, né, pipocos e depredações. As ocorrências estariam em queda progressiva, segundo afirmações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, do ministro e da governadora Fátima Bezerra. Aí veja agora fica a melhor parte de todas. Segundo o ministro, os investimentos planejados para o Estado serão destinados... Será que alguém está me ligando aqui? Número da Austrália? Deixa eu ver o que é. Trote. Brincadeira, viu? Trote numa hora dessa. Vai voltar. Segundo o ministro, os investimentos planejados para o Estado serão destinados... Aqui são de viaturas, né? Ferramentas e... reforma de penitenciárias? Reformar, rapaz? Construção de novas unidades prisionais? Pessoal, olha só. Eu até entendo você ampliar, né, construir novas unidades, novas prisões, novas cadeias. Só que você fazer isso diante do que está acontecendo, você está basicamente validando o argumento da turma do mal. O que é isso daqui não seria até um incentivo, quem sabe, para criminosos de outros estados começarem a tocar o terror, para eles também receberem, né, algum tipo de melhoria? Enfim, eu acho meio estranho. Mas eu não sou especialista da área, né? Eles que são, com certeza, junto com a turma aí, né, que solta as pombinhas da paz, toca Imagine do John Lennon. Aí fala lá, né? O apoio do governo federal ao Estado já ultrapassou 5,3 milhões em investimentos para reforço da segurança pública, disse o ministro. 5,3 milhões. O Estado do Rio de Janeiro saiu uma nota. Eu não coloquei no vídeo hoje. Espera que eu devo dar uma pausa aqui. Eu vou achar essa nota.
Você no Estadão, agora de manhã, 5 da manhã, pro Rio Grande do Norte, pra resolver, né? É um problema sério, realmente tem que resolver. 5,3 milhões. Mas, óbvio, ainda vai ter mais um investimento. Construir novas unidades prisionais, etc. Eu me pergunto quanto o governo vai gastar para construir cadeia. Saiu nota hoje de manhã no Estadão falando, ó, integrantes da gestão Tarcísio criticam inação do governo federal no litoral norte. A avaliação é a de que repasse de 2 milhões de reais foi pouco perto de estragos causados pelas chuvas. Então, assim, eu sei que é importante, né? Não dá para esquecer de nada, não dá para deixar nada para trás, mas nesse momento, será que também dá uma certa priorizada na questão das chuvas do estado de São Paulo? Será que também não era importante? 2 milhões, né? A gente vendo aqui segurança pública, não é segurança pública, enfim. Se é possível melhorar esse quadro que o Estado enfrenta, melhorando a estrutura, frisando que providências sobre denúncias como, olha só, tortura dentro dos presídios que vieram à tona entre as possíveis razões por trás dos ataques, serão tomadas pelo próprio governo do Estado. Os malvados estavam sofrendo. Meu Deus do céu. Meu Deus. É isso aí, um texto que ele conecta aqui um monte de coisa ao longo do vídeo de hoje. E a gente vai voltar a falar de segurança pública, mesmo depois desse texto. Eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas do consórcio dos deputados de esquerda, né? Se prepara para você ficar com raiva. Mas antes, o Eduardo Matos de Alencar, ele é um cara mais à direita no espectro político, talvez conservador, não sei como classificar. Só que ele é um cara que ele é da área de segurança pública. Ele tem alguns livros, inclusive, que ele fala sobre como é o dia a dia aí, né? Questão prisional, etc e tudo mais. É um cara que sabe um pouco do que ele está falando. Ele escreveu esse texto aqui na Gazeta do Povo, que o título é Sob o Domínio do Medo. O que o ministro lá, né, na Maré, tem a ver com os ataques a Natal. Tem alguma relação? Bom, segundo Eduardo Matos de Alencar, ele primeiro reclama o seguinte: a imprensa não tem noticiado o fato como o que realmente é. Né, tocando terror, né, ismo, com objetivo político praticado por criminosos que agem dentro e fora dos presídios. É isso que está acontecendo. A imprensa não está dando a atenção que deveria. Ironicamente, a palavra parece ter sido reservada no jornalismo nacional só para idosos e outras pessoas que participaram da invasão dos prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. Esses são os maiores bandidos do Brasil, né? As velhinhas, as tias do Zap. A turma lá de olha só, rapaz, os coitadinhos. Tá sofrendo na cadeia. Ao contrário dos manifestantes presos aos borbotões, os bandidos que assolam Rio Grande do Norte têm um objetivo claro: a retomada de regalias que foram abolidas dos presídios do estado desde, né, o que aconteceu em Alcaçuz em 2017, como visitas íntimas, televisores, itens não considerados obrigatórios pela Lei de Execuções Penais. Ao que se sabe, a ação envolve uma aliança temporária entre as grandes facções do Estado. Né? Vou falar o nome da turma. Primeiro comando, o sindicato. Ainda não é possível estimar o prejuízo com a paralisação do Estado, mas já se sabe que ultrapassa a casa das dezenas de milhões de reais. A atuação mais intensiva das forças de segurança deve produzir efeito positivo nos próximos dias, mas a apreensão provocada pela onda de violência não vai sair da memória dos brasileiros, principalmente os potiguares. Em que pese o esforço da imprensa de evitar notícias ruins para não melar de vez o clima do desgoverno, o sentimento é de que vai se cumprindo mais uma profecia feita pelos críticos do Dilma, a de que o retorno da picanha à presidência iria resultar no recrudescimento das atividades do crime organizado no país. Aí ele vai. Depois disso daqui, ele sai descrevendo inúmeras ações que o governo Bolsonaro tomou. Vai falando algumas coisas que a esquerda defende, etc. Tudo mais. E ele traz assim, uma relação mostrando, ó, o governo aqui toma algumas ações que às vezes faltou algum dado estatístico, etc. Tudo mais, para realmente medir como, se essa ação foi responsável por esse número. Ele aponta os números positivos que o governo Bolsonaro conseguiu, seja na apreensão de substâncias ilícitas, seja na redução na taxa de homicídios. Ele fala, faltava fazer um estudo mais minucioso para ver, quanto essa ação impactou nessa. E aí lá para as tantas, ele fala o seguinte, né? Então, é verdade que não se sabe ao certo o que propriamente contribuiu para a redução. A redução aconteceu, tá clara.
Não dá para assim você traçar porque faltou algum estudozinho mais específico. Historicamente, porém, números positivos dessa magnitude em situações de violência generalizada não ocorre sem o concurso do aumento expressivo da repressão qualificada pelas forças de segurança pública. Prender mais, melhor e por mais tempo é uma receita que tem produzido resultados positivos em diversos países do mundo. Por isso, não se pode desprezar o efeito de ações mais eficazes de repressão nas políticas estaduais e federais, do maior controle em muitos sistemas penitenciários, do endurecimento de algumas penas, do estabelecimento de mecanismos de financiamento e de mudanças no modelo de gestão das polícias de segurança. Sobretudo, é preciso levar em conta o surgimento de uma ambiência de maior intolerância ao combate ao crime, aqui ele está falando do governo Bolsonaro, né? Surge um clima que fala assim, ó, agora aqui, irmão, não tem vez, né? Vocês sabem aquela bandido bom o clima não é bom para eles, né? O clima não tá bom. Com ações de enfrentamento direto, encontrando respaldo na esfera federal, a polícia agia e o chefe do Executivo Nacional, o presidente então, Jair Messias Bolsonaro, batia palmas, concordava com a repressão e sendo aplaudidas com entusiasmo pelo eleitorado. Isso tudo afeta a moral das polícias e desencoraja muitos criminosos. Eu conheço policiais, tenho na minha família, e garanto para vocês que isso realmente faz uma diferença. Eu ouvi das pessoas. O fato de você saber, existe uma retaguarda jurídica, o governo apoia isso daqui, o governo está investindo nisso daqui, o cara se sente mais confiante para trabalhar. Ele se sente mais confiante. E a galera do mal fica com o pé atrás. Em um país de tradições imperiais, o ocupante da presidência da República simboliza muita coisa, estimulando certas ações e coibindo outras. E essa fala ela vai se repetir ao longo do vídeo de hoje em 3 temas diferentes. Já estou avisando. Da mesma forma que um mandatário a favor do livre mercado aumenta a confiança dos investidores e faz a roda da economia girar com mais ganância, a defesa aberta das polícias e intolerância contra o crime da parte da autoridade máxima do executivo também produz efeitos em cascata. E essa daqui ninguém pode negar. Todo mundo vê como o tal mercado reage às falas do Dilma, né? Quando ele faz algumas pontuações que deixam todo mundo de cabelo em pé. Entretanto, os eventos no Rio Grande do Norte parecem indicar que a direção do vento agora está mudando para pior. A bem verdade, já faz algum tempo que parte da elite política brasileira envia sinais pouco alviceiros para as forças de segurança pública em benefício dos criminosos. E aí fala que o Congresso, em 2019, veio com a história de abuso de autoridade. Depois ele teve a questão da restrição da atuação policial nas comunidades no Rio. Impondo restrições que foram continuadas anos posteriores. Isso inclui a proibição de helicópteros, que são essenciais para esse tipo de operação. A necessidade de avisar previamente ao Ministério Público que vai ter uma operação, sendo que essa entidade, o Ministério Público, já teve documentos sigilosos sobre as operações vazados, né? Então, meio complicado. Também foi proibido ações policiais próximas a escolas e outros equipamentos públicos, lugares que se tornaram preferenciais para o esconderijo de coisas ruins. No entanto, no ano seguinte foi a vez da Justiça mais uma vez, da sua contribuição, com decisões que proibiam a revista policial com base em aparência suspeita, a busca pessoal e veicular com base em denúncia anônima e a busca pessoal com base em antecedente criminal, além da definição de que a quantidade de substâncias ilícitas por si só não comprova a dedicação ao tráfico de um suspeito. Acho que são medidas que vão contra, né, o desejo popular. Esse arcabouço institucional, essa série de medidas, acaba por gerar, né, um nível de insegurança jurídica sobre a atuação policial desconhecida até então. E aí, com a derrota de Bolsonaro em 2022 e o Dilma aí chegando ao poder, o pessimismo tem se instaurado nas forças de segurança. E não é à toa. Aí ele cita as falas do Dilma, que já falou várias vezes. Aí tem um pedaço da nota que eu retirei, porque, enfim, é um assunto que ficou proibido na eleição. Eu não vou voltar a falar dele.
Lá pra frente ele fala, ó, após a posse, né, o Dilma, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, defendeu abertamente a descriminalização. O ministro da Justiça relançou o Pronace, sem dizer palavra nenhuma, né, sobre o combate das facções criminosas, como prioridade do governo. E mesmo o ministro da Justiça seria duramente criticado no dia seguinte pelo seu aparecimento, sem qualquer escolta policial, para uma reunião com lideranças no Complexo da Maré, a comunidade reconhecidamente dominada pela turminha do mal. Por fim não, tem mais um depois desse. Os fatos que se acumulam permitem uma previsão com certo nível de confiança para os próximos anos. A situação da segurança pública no Brasil deve piorar, com um recrudescimento de impacto estatístico para breve. A retomada das ações do mal por parte das facções põe por terra as teses sobre a profissionalização dessas organizações ou mudanças na configuração do mercado, né, de substâncias ilícitas, influenciando a configuração dos óbitos no Brasil. Que não sei se vocês lembram, a imprensa, o consórcio, falou o seguinte, por que o Bolsonaro falava? A população tem mais acesso às ferramentas. E olha só, os óbitos estão caindo. Mas o que a imprensa fala? Não tem nada a ver. Não é por causa das ferramentas, não é por causa das políticas do governo, é porque os criminosos estão se profissionalizando. Essa era a tese do consórcio. E você vê que, cara, então o que aconteceu? Agora entramos numa prevaricação do crime de janeiro para cá? Foi isso que aconteceu? O crime voltou a ser um evento público de impacto, um instrumento de negociação de facções com poder político, dessa vez respaldado por um arcabouço institucional que parece, mais do que nunca, desenhado para amarrar as ações de repressão policial. Esse conluio progressivo entre poder político, organizações criminosas e elites deve acelerar o processo de mexicanização, que tem sido uma das principais marcas da nova república. Eu estava no México. Numa sociedade como essa, marcada pelo esvaziamento da autoridade, o crime exerce um tipo de poder particular. O seu avanço se dá como ação de mosquitos no pântano. Pela falta de ideologia e base programática, ele não é capaz de substituir inteiramente o poder estabelecido, mas enfraquece pouco a pouco o corpo social e debilita ao máximo suas forças, afastando o funcionamento de organismos intermediários fundamentais como a família, a escola, a vizinhança, as igrejas. O que sobra ao final desse processo é uma sociedade fora de controle, reparto por ações de forças revolucionárias engajadas na instituição de um regime de natureza totalitária. E o Eduardo Matos de Alencar termina falando que talvez esse aí seja o cenário que alguns desejam. Vai ver, né? Vai entender. E aí, olha só. Falei que a gente vai conectar o vídeo inteiro, mas eu ainda quero continuar em segurança pública. Diante de tudo que está acontecendo, qual é a preocupação da esquerda? Samia Bonfim pede criação de departamento na Polícia Federal sobre violência política de gênero. Essa é a grande preocupação da Samia Bonfim. Essa é a grande preocupação da Samia Bonfim. A violência política de gênero tem sido cada vez mais corriqueira. O governo Bolsonaro não só ignorava, como estimulava a prática, pois bolsonaristas praticavam violência política de gênero contra adversárias políticas nas redes sociais e na tribuna. Abre aspas, agora precisamos construir novos marcos e protocolos para lidar com crimes assim e proteger a democracia. Que lindo. Essa é a preocupação da esquerda. Samia Bonfim não está falando nada sobre o Rio Grande do Norte. Ela está preocupada com a democracia, que é muito mais importante. Seres humanos, todo dia nasce alguém, mas a democracia, uma vez que ela vai embora, gente, meu Deus, vocês não querem imaginar. Aí veio isso daqui. Até falou aqui adianto. Eu achei a atitude da deputada, assim, totalmente desnecessária. Júlia, na boa, foi totalmente desnecessário. Não tem pra que fazer isso. Lacrou e lacrou muito mal. E aí agora tá aí. O PT até vai levar ela pro Conselho de Ética, tudo mais. A turma, pra mim, ainda não entendeu como é que o jogo tá funcionando. Mas independente de eu achar que a Júlia está errada, né? Na verdade, não está errada. Agir de forma desnecessária, porque isso aqui não vai trazer muita coisa. Eu quero mostrar como é que funciona parte do consórcio, mas a parte mais interessante fica para depois. A turma da CNN.
e a Júlia postou esse vídeo, mente na cara dura ao ponto da jornalista mentir sobre a frase que está escrita na camisa da deputada. A jornalista muda a frase. Você pode ler a frase. A frase está diante dos seus olhos e a jornalista, ela altera propositalmente. A Juliana Zanato coloca, ó, primeiro, nesse vídeo, a jornalista fala que ela está com a Metra, né? Um guarda-chuva Metra. E ela fala, não, o meu aqui é como se fosse uma cabine, né? Lê ali o nome. É totalmente diferente, já começa daí. Desinformação e fake news. Depois a jornalista fala, ó, come and make it. Fala que essa é a frase que estaria na camisa da Júlia. Que é como se fosse assim, ó, venha e faça. Sendo que o que está escrito é come and take it. É venha e pegue. É totalmente diferente. Incitação à violência. Fazer defesa das minhas bandeiras e dizer que vai cumprir a lei que eles mesmos aprovaram, a 10.826/2003. A ânsia de me atacar é tão grande que ler a legenda é secundário. Isso para mostrar qual é a preocupação da imprensa. É distorcer imagens que estão diante deles para atacar e promover os ideais progressistas. A gente já sabe disso. Vamos continuar. Aí veja. Vê o repórter Renato. Ah, Renatinho. Dizer que o ministro da Justiça não pode visitar uma comunidade periférica onde se encontra a maior parte da população parda e negra sem autorização da turma do mal, isso começa com Ra e termina com ismo? Não me resta dúvida? Não me resta dúvida? É isso mesmo, é ismo. É deixando isso passar impune que o problema estrutural permanece. Gente, será que as críticas das pessoas em relação a essa visita da Maré, elas são totalmente infundadas? Bom, eu não sei. O que eu sei é que o Henrique postou ali no Twitter uma série que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notícias que giram em torno, né, de um mesmo tema, de um mesmo assunto, a mesma ideia. A primeira lá em cima, ó. Turista argentina é baleada ao entrar por engano em morro. Empresária morre após errar caminho e ter carro metralhado em favela. Turista argentina baleada por engano, né, no Rio segue internado em estado grave. Idoso morre ao entrar por engano em favela no Rio. Turistas italianos entram por engano no Complexo da Maré e recebem umas balinhas. Turista inglesa recebe balinhas no Rio após entrar por engano em comunidade. Então você vê que é meio complicado em algumas regiões. E é por isso que algumas pessoas questionam. Mas a turma do consórcio tem que distorcer tudo. A agenda woke, né, o progressismo tem que falar mais alto. Mas vamos continuar. Já pegando aqui o gancho nos wokes. Olha para esses dois momentos. Só para mostrar como é que funciona um pouco a imprensa. Estadão. Brincadeira de Lula sobre obesidade de Flávio Dino é criticada nas redes sociais. Oh, meu Deus, o Lula fez uma brincadeira, gente. Uma brincadeira. Mas Bolsonaro não. Bolsonaro chama Flávio Dino de gordo em nova declaração preconceituosa. Presidente ataca governador do Maranhão em conversa com apoiadores. Não é brincadeira. É ataque preconceituoso. É o padrão do jornalismo brasileiro de qualidade. Aí vem a Folha de São Paulo, né? Mesmo jornal que falou de Bolsonaro aí, 2022. Fala de Lula sobre miscigenação como resultado positivo da escravidão gera controvérsia. Controvérsia, olha só, controvérsia. Que coisa bonita, né? Se fosse Bolsonaro, rapaz. Aí veja, turminha woke. Governador Tarcísio e a erotização da masculinidade em surto. Ela escreveu essa manchete porque o jeito que o Tarcísio está batendo na madeira, meu Deus do céu. Na linha bem similar, a Folha de São Paulo fala que Tarcísio tenta recuperar terreno no bolsonarismo com martelo, Deus e militarismo.
O governador de São Paulo vinha sendo criticado por base ligada a Bolsonaro por diálogo com a esquerda. O martelo tá dando o que falar. Além disso, olha qual é a preocupação da galera. Governo Tarcísio muda nome de metrô de Educador Paulo Freire para Bandeirante Fernão Dias. A empresa diz que a alteração se deu após uma pesquisa de opinião com moradores de regiões próximas da futura estação. Após a mudança, o Ministério Público foi acionado pelo PSOL após o governo de São Paulo mudar o nome da estação Paulo Freire. Tem investigação. Isso tem que ser suspenso até a investigação ser concluída. Essas são as preocupações da turma da esquerda. Não é construir, não é melhorar a infraestrutura, não é facilitar a vida do pobre, né? Do peão, do trabalhador. Não é cuidar da segurança pública, não. Meu Deus, o nome de Paulo Freire vai ser removido, isso não pode. Aí eles pintaram para vocês que o grande chefe da democracia, do amor, o amor venceu, era o Dilma. Foi isso que eles te falaram, né? O compromisso para inglês ver que a Petrobras divulgou no Dia da Mulher. Quem diz isso é a matéria do Lauro Jardim. Quem fala que no Dia da Mulher, a Petrobras, orgulhosamente, divulgou um compromisso com a promoção da diversidade. No texto, garantia que liderar pelo exemplo. Tudo muito bonito. Mas Jean Paul Prats indicou somente uma mulher entre 6 novos diretores da estatal. No conselho, o governo repetiu a dose. Uma solitária presença feminina entre os 8 nomes indicados. O discursinho da equidade é só o discurso. É só para Fátima Bernardes ter assunto para comentar e o Fantástico também. Aí na mesma linha da hipocrisia eleitoral, onde o Dilma foi lá, né, o Lula Play, pega a galera dos jogos, do videogame, o choque de opiniões entre o Comitê Olímpico Internacional e a ministra Ana Moser sobre o esportes. Apesar de Ana Moser não reconhecer jogos eletrônicos como esportes, os games podem entrar até nas Olimpíadas de Los Angeles. Diferentemente do que pensa a ministra do Esporte, o Comitê Olímpico Internacional está buscando a renovação do movimento olímpico e vem desenvolvendo o processo de inclusão dos esportes eletrônicos de maneira gradual. Uma traição de campanha, né? Mas eu falei da anterior nomeação para cargos, para falar para se juntar com essa daqui da Veja. Uma nota aqui do Hugo Marques, que eu não acreditei no primeiro momento, até achei que era mentira. Quero acreditar que a Veja está mentindo. O Ministério da Educação demite uma grávida no Dia da Mulher. Pô, bicho. Até onde o discurso vai? Tenta disfarçar. Segundo Hugo Marques, no Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, o Dilma anunciou a intenção do governo de encampar no Congresso um projeto de lei para garantir o direito de atletas gestantes e no puerpério receberem até 15 parcelas mensais do benefício, mesmo que, por conta da gravidez, estejam afastadas de competições. A medida defensável sobre múltiplos aspectos contrasta com outra anunciada no mesmo dia. Priscila Correia, grávida de 27 semanas, foi demitida no mesmo dia do cargo de Coordenadora Geral de Suporte Operacional ao Financiamento Estudantil, uma área que é subordinada ao FNDE. Embora a demissão de grávidas não seja proibida, desde que sejam pagos os salários durante o período de gestação acrescido de 5 meses após o parto, a exoneração da servidora é atribuído pelos colegas à intenção do governo de colocar no posto um indicado do PT. Me exoneraram no Dia da Mulher, critica a Priscila. E aí tem uma informação extra, que vai conectar com a próxima notícia. A demissão também chamou a atenção de servidores que trabalhavam com ela por outro motivo. Em 2021, ela ajudou a desmontar um esquema de desvios de recursos do Fundo de Financiamento Estudantil para faculdades privadas, que, segundo a CGU, recolhiam 30% de tudo que era repassado a elas e devolvia como propina. Olha só, hein? Uma funcionária que trabalhava para impedir
fraudes, crimes. Uma mulher foi mandada embora. Faz o L, né? Vamos lá. Olha a próxima. Indicações. Loteamento de cargos na Caixa ainda dará dor de cabeça ao desgoverno. Então, só fala isso. Que integrantes da Caixa Econômica estão reunindo material para denunciar o loteamento dos cargos na cúpula do banco, segundo eles, feito de forma silenciosa e distante das regras de governança da instituição. Você esperava algo diferente? Eu acho que não. E aí, enquanto grávida está indo embora, enquanto é uma mulher na diretoria, uma mulher no conselho da Petrobras, enquanto esportes não é mais esportes, só era durante a campanha, para ganhar o voto aí dos gamers. Quem segue aí como grande aliado aos amigos tudo é a turminha do MST, né? Dilma amplia espaço do MST no governo e na Câmara. Acho que até a gente comentou ontem que na quarta, o ex-coordenador de produção do movimento, o Milton Fornazieri, ele foi nomeado para a Secretaria de Abastecimento, tá ligado à Conab, fica no MDA. E aí na quinta-feira, essa informação nova, o deputado federal Valmir Assunção, do PT da Bahia, foi indicado para a vice-liderança do partido do Dilma na Câmara dos Deputados. Assunção está no seu quarto mandato. Antes disso, participou do trabalho de base do MST e ocupação de terras no interior da Bahia. Integrou a direção nacional do MST e se elegeu deputado estadual com a maior votação do estado em 2006. Como vice-líder do PT na Câmara, Assunção poderá participar de reuniões de lideranças onde são definidas as pautas de votação da Câmara, além de orientar os votos da bancada. Já o Fornazieri, no carro que ele está, né, ligado à Conab, tem um orçamento lá de 1,5 bilhão. Só para esse ano. Pouca coisa, 1,5 bilhão. Você vê como são as coisas, né? E aí, diante de tudo que está acontecendo, diante até das falas do Dilma, e diante desses discursos, né, que não conseguem se manter em pé depois da campanha, aí vem a Folha com um conselho. Dilma, teleprompter. Para de falar, não fala mais. Fica quieto. Está muito difícil da gente defender. E aí esse texto aqui da Folha foi lançado depois do texto do Eduardo Maia de Alencar. Começa com a mesma ideia. A República livrou-se do veso absolutista da velha tradição, mas não da centralidade do discurso para exercício do poder pelo chefe de Estado. A palavra do presidente tem grande peso na sociedade e deveria receber melhor a atenção do círculo governamental. O presidente no Brasil, ele acaba servindo como um exemplo, ele lidera, ele dá o direcionamento para uma sociedade. Numa dessas falações sem bússolas, os bajuladores aplaudiram Dilma. Ele taxou de golpista o governo do Temer. 2 minutos de reflexão e um texto escrito à sua frente o teriam poupado do ataque gratuito a aliados e potenciais aliados do seu terceiro mandato. Aliado. O pessoal ainda está nessa brincadeira de aliado. Nos juros, a oratória destampada do Dilma resultou no oposto do que ele almejava. Queria, como aliás, que é o desejo geral do país, que as taxas caíssem, só que as suas ameaças encareceram o crédito e postergaram a redução esperada da Selic. Aí falar, né, do encantador de serpente, etc e tudo mais, né, que o Dilma não é de jeito nenhum. A imprensa tentou vender essa ideia, não é. E termina falando que as responsabilidades políticas, econômicas e sociais implicadas na mensagem do governante exigem que se dê a ela tratamento profissional, protocolar e imediato. O uso mais frequente do teleprompter, o dispositivo eletrônico que mostra ao presidente o que ele de antemão se propôs a falar, faria um grande bem à República. Meu Deus. Gente, vocês lembram das polêmicas do governo Bolsonaro? Ai, meu Deus! A Damares falou que meninas vestem rosa! A Damares falou que os meninos vestem azul! Meu Deus! Nossa! A outra que acabou de falar: olha, Bolsonaro falou que o Flávio Dino é gordo, viu? Meu Deus! Como ele é antidemocrata, ele é um autoritário. Olha qual era, gente. Essas eram as polêmicas. Era sempre isso.
Ou então uma história infundada. O leite moça. Aí depois se descobria que o leite moça era uma compra normal que se fazia, né? Cara, todo dia era uma crise de mentira. Todo dia. Agora a Folha tá preocupada, né, rapaz? Tá difícil, porque agora as crises são reais. O jornalismo não está conseguindo blindar o desgoverno. Não tá. E aí, falando da economia, tem muita coisa pra gente falar. Inflação alta, PIB em baixa, incerteza global. A encruzilhada do Banco Central para definir a taxa de juros. Aí o que o Estadão fala, né? Que no início de fevereiro, o Dilma chegou a afirmar que não via explicação para o patamar atual da Selic. Não via. Ele nunca faz nada errado, né? O governo estava ótimo. Responsabilidade fiscal, né? Fazendo os acenos corretos, indicando pessoas técnicas, apresentando a sua agenda econômica, as suas reformas. Estava no caminho perfeito. Meu Deus, com certeza é o Banco Central que é o vilão. Estou sendo irônico. A grande alegação do desgoverno e da equipe econômica é que os juros elevados estão provocando uma desaceleração da economia. Pode até estar, mas... E o governo? Quando é que vai fazer a parte dele? Para poder apontar o dedo pro coleguinha. Em 2023, bancos e consultorias projetam que o PIB avance próximo de 1%, abaixo de 2,9% governo Bolsonaro. E pior, não existe um cenário promissor para os próximos anos. O Brasil está fadado ao fracasso. O Brasil vai quebrar, quebrou. A imprensa quebrou o Brasil, é cúmplice. O país também já vê um cenário mais difícil da expansão do crédito para famílias e empresas, sobretudo depois do episódio envolvendo as americanas e uma perda de fôlego no mercado de trabalho. Cadê o Dilma colocando pressão para resolver a questão das americanas? Tá todo mundo calado. Só não estão mais calados que a tábua do Amaral. No radar do Banco Central, no entanto, há a inflação resiliente, que continua próxima a 6%, expectativas fora de e está com expectativa fora de controle da inflação, se afastando semana a semana das metas estabelecidas. Existem ainda dúvidas com relação ao novo arcabouço fiscal. O que a Haddad vai apresentar? Ninguém sabe. Nesse cardápio também surgiram sinais de fragilidade da economia mundial com os últimos solavancos no sistema financeiro global. Aí fala do surto inflacionário. A escalada dos juros no país teve como pano de fundo o surto inflacionário global provocados pelos reflexos econômicos da pandemia. No Brasil, a situação se agravou com os desarranjos patrocinados pelo Congresso e pelos governos Jair Bolsonaro e o Dilma nas contas públicas. Oh, meu Deus do céu. Mais uma vez nessa? Mais uma vez? O governo Bolsonaro encerra com as contas no positivo. O governo Bolsonaro... Gente, olha só, a coisa... Assim, esquece... Assim, você quer resumir os 4 anos de governo Bolsonaro com uma única informação? Uma única. O governo de Jair Messias Bolsonaro entregou a relação dívida-PIB menor do que ele recebeu. Simples assim. Ele poupou mais do que ele gastou. O tamanho da máquina pública reduziu. Reformas foram feitas. Tanto para reduzir gastos, como também para dinamizar o ambiente de negócios, para alavancar a economia. E várias dessas reformas estruturantes, os ganhos demoram alguns anos. A coisa começar a ser colocada em prática, começar a avançar. Então, assim, é um absurdo. Mais uma vez, o Estadão tem que utilizar... Nossa, não vou falar nada, né? Aí o bom que eu coloquei o Dilma também, né? O Dilma já tá causando problema. Esse tá. Até porque esse daí começou a causar problema antes de assumir, né? O clima no país deteriorou bastante e ano passado teve a PEC do rombo já. Por isso que a gente tá em déficit esse ano. Nos últimos anos, com uma série de alterações nas constituições, driblaram o teto e abriram espaço para que o governo pudesse gastar mais. O problema é que o Brasil tem um elevado endividamento para uma economia emergente. Exatamente. Então, se esse é o grande ponto que você tem que olhar no final do dia, né? Porque é o final completo. Você pega todas as receitas, todas as despesas, tem que bater menos, sobrar um pouco, e você paga a dívida. Ou seja, o endividamento, o tal
endividamento elevado, ele só foi reduzido no governo de Jair Messias Bolsonaro. Briguem com os números. Vocês podem falar, ai, mas a commodity, ai, mas isso, ai, mas aquilo outro. Amigo, do mesmo jeito que pode ter tido alguma coisa boa para ajudar, teve um conflito na Europa, teve a pandemia. Então, assim, ele conseguiu. Para de brigar com a realidade. Começa a aceitar a realidade na tua frente. Do mesmo jeito que o governo do Dilma entregou um país com a dívida maior no boom das commodities, que era para ter zerado a dívida. Então vamos parar, né? Sem uma clareza sobre o rumo das contas públicas, há uma piora da percepção de risco dos investidores em relação ao país, o que acaba desvalorizando o real em frente ao dólar e piorando o cenário para a inflação. Exatamente, que não tem clareza. O chefe do executivo, que tinha que liderar pelo exemplo, não lidera. Quando o surto inflacionário aparece, como o que a pandemia trouxe, é fundamental que os dois lados, fiscal e o monetário, operem de mãos dadas. Você acha que o Dilma está fazendo isso? Ele está atacando o monetário. No cenário local, há duas grandes incertezas. A primeira diz respeito à capacidade do novo arcabouço fiscal oferecer estabilidade à trajetória das contas públicas ao longo dos anos. Segundo, surgiu com a recente discussão sobre a mudança da meta de inflação, o que colocaria ainda mais incerteza sobre a condução da política econômica. Aí o Luiz Fernando, né, que é ex-diretor do Banco Central, fala o seguinte, houve um crescimento da incerteza por conta das falas do Lula. Uau, descobriu o sol, né, e a roda. Nos últimos dias, o cenário internacional contribuiu com mais uma leva de incertezas, né, e ninguém sabe, mas pode ser que venha ventos muito recessivos. E o Dilma, hein? E o Dilma? Se você acha que a coisa tá ruim, o teatro da mentira, que é o Estúdio Z, que só serve para passar pano pro desgoverno, lá vem queixada. Olha a queixada. 2 integrantes do governo, da cúpula do governo, da cúpula, definiram os próximos 3 meses. Os próximos 3 meses. Eu fui pro Palácio do Planalto, fiz uma prosa, fiz outra. E aí, no meio de uma conversa, um integrante do governo disse assim para mim, Natuza, se você acha que os primeiros 3 meses foram meses difíceis, aguarde para os próximos 3. A gente tem um cenário que a gente já pintou. Se você achou os 3 primeiros difíceis, aguarde os próximos 3. Esse é o governo do Dilma. Emílio Surita. A alegria do brasileiro é que hoje será melhor do que amanhã. Aqui, do presidente da República, super ansioso, então é um governo super apressado, porque sabe que se a economia não vira, Lula se enfraquece, extrema-direita avança, e aí não é só a extrema-direita que avança, é o próprio Congresso que avança junto, o Centrão avança também. Então, essa ideia de corrida contra o tempo acabou gerando essa percepção. Foi mesmo, tia. Queixada tá triste, viu? Ô, queixada, não fica assim, não. Queixada acho que é o marco zero da harmonização facial. Parece o Ken da Barbie. Aí veja como é que se resolve as coisas nesse país. O governo Bolsonaro, que era um dos grupos que estava lá sempre apoiando Jair, os caminhoneiros. Qual é o presente do Dilma para os caminhoneiros? Camex eleva imposto de importação sobre pneus de carga e resinas plásticas. Tarifa de importação de pneus de carga, que estava zerada desde janeiro de 2021, vai subir para 16%. GSEC também levou para 11,2% a tarifa sobre a importação de 4 tipos de resina plástica. Faz o L. Vamos fazer o L todos juntos. Eu não sei quem fez o comentário, mas é o seguinte. O cara perguntava, gente, vocês já perceberam que no desgoverno só se fala em aumentar imposto? Não tem nenhum que está sendo reduzido? Não tem. Espera para vir a reforma tributária e o imposto do carbono. A picanha, só de soja, viu? Só de soja orgânica do MST. 99 vai encerrar a operação de entrega de restaurante no Brasil. Vai focar em outras atividades. Tá difícil competir no mercado com outras empresas, né?
Coisa complicada. Aí vem. Olha essa manchete. Só a manchete. A Miriam Leitão escreveu um textão pra te garantir que é balela essa história de recessão. Que não tem nenhuma recessão no ar. Não tem nenhuma. Miriam Leitão. Bom, ela não leu os coleguinhas dela, né? Agronegócio pode salvar o país de uma recessão. Olha só, gente. Há 3 semanas atrás, ninguém falava em recessão. Mas em 3 semanas começou a falar de recessão. Começou a falar como possibilidade. Talvez, etc. Essa possibilidade começou a ficar complicada. Olha como a narrativa ela muda. Agora a gente tá falando que a recessão ela pode ser salva. Agora ela começa a ser uma certeza, mas que pode ser evitada. Você tá vendo como a coisa tá mudando? Esses registros estarão eternizados na história, no Atlas brasileiro. Quem não ainda quiser assinar ajudar, tá aqui, ó, kimpaim.com. A versão de janeiro está a 100% à disposição. Mas enfim, ó, depois de 2 anos em queda, o agro deve puxar um crescimento da economia brasileira em 2023 e pode até evitar que o país acumule 2 trimestres seguidos de retração, o que configuraria uma recessão técnica. E aí, veja só. Tô aqui acelerando porque eu queria a todo custo, pelo menos, falar da próxima nota. Olha essa nota aqui primeiro, para vocês entenderem essa dinâmica do desgoverno. Para vocês não acharem que a culpa é só do Dilma, como a imprensa tenta vender. Não, olha só, o Haddad, não, mas o Haddad é diferente. O Haddad, ele é o cara que tá coladinho com o mercado. Vou te fazer a revelação do mês, do consórcio, depois dessa notícia. Ontem, na Veja, saiu essa nota. Eu não sei por que a Veja tem esse problema, né? Você vê que tá publicado ontem, essa nota, ela... Cadê o mouse, senhor? Essa nota é de ontem, só que a turma da Veja, direto, coloca assim, né? Atualizado dia 17, atualizou no passado. Mas independente disso. Bronca do Dilma em França fez justiça a outros ministros. Por que essa notícia é importante? O tal programa Voa Brasil era formatado em conjunto com outras pastas no governo, mas o ministro de Portos e Aeroportos quis surfar sozinho. Vocês acham que alguma decisão desse desgoverno o cara toma sozinho? Sem consultar ninguém? No vídeo de ontem eu falei com vocês sobre a questão do consignado. O Lauro Jardim, ele mesmo, não foi a galera que escreve pra ele, né? Os estagiários, foi ele mesmo, falou, não, olha só, ele botasse o telefonema que o Lupe recebeu, que a Haddad mandou. Uma coisa assim, falando que o Haddad ligou e falou, Lupe, pelo amor de Deus, não faça isso, Lupe. Suspenda o consignado, Lupe, não faça isso. Suspenda essa redução. Mantenha o 2.14. Lupe, não faça isso. Ele falou, Haddad, mas irmão, não tem como, Haddad. Eu já fiz, não dá pra desfazer. Balela. E eu falei, gente, olha só, essas notas que saem aqui, eu vou valendo que, se duvidar, foi o próprio Haddad que pediu pro Lauro Jardim soltar essa nota. Próprio Haddad. Como eu leio esses jornalistas todos os dias, quando o tempo vai passando, você começa a entender o jeito dele escrever. O Lauro Jardim, ele é um cara das notas rápidas. 3 parágrafos já é uma nota muito grande. Meu amigo, às vezes é um parágrafo só no Lauro Jardim. Ali ele soltou a informação e foi embora. Aí ela escreve um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, etc. Tudo mais. E aí, olha que interessante. O Laurinho, ele mesmo, né? Hoje de manhã, 6 da manhã, será que Lula dá o ok ao arcabouço fiscal de Haddad antes da reunião do Compom? E o que vocês estão vendo aqui é mais um telequete do PT. O Haddad, ele não foi besta. Ele escolheu a dedo o Lauro Jardim para virar amigo dele. Pode procurar todas as crises entre a ala econômica e a ala política do governo. Pode olhar todas as crises. Abra a coluna do Lauro Jardim e você encontrará um texto do Lauro Jardim sempre apontando que o Haddad quis tomar a decisão correta e ele vem sendo atacado. E coloca ali o Dilma meio que no... Sabe, um cara que tenta estabilizar as coisas. Sempre assim. Aí você se pergunta, pô, mas por que o Lauro Jardim? Por que o Haddad não prefere colar com o Guilherme Amado? Por que o Haddad não prefere colar com a Mônica Bergamo? Por quê, gente? Em primeiro lugar, o Globo é o jornal mais lido do país.
Segundo lugar, dentre os jornalistas do país, não sei se você lê os jornais, mas eu leio todo santo dia. Não existe nenhum jornalista, colunista, né, que comanda uma coluna forte neste país, que comente tanto sobre o mercado financeiro quanto o Lauro Jardim. Notícias sobre fusões de empresa sai na coluna do Lauro Jardim, é que eu não trago aqui, porque não tem a ver muito com política. Notícia que a XP vai... Sai no Lauro Jardim. Ah, o UBS comprou o Crédito Suíço. Saiu no Lauro Jardim. Além das notícias de política, ele é um cara que ele é lido pelo mercado financeiro. O Haddad com certeza tem um media training, tem uma equipe, sabe, de comunicação, assessoria de imprensa. Então falou, ó, meu irmão, a gente vai fazer contato, vai melhorar a nossa relação institucional com o jornalismo, vamos procurar o Lauro Jardim. Assim, quando é o Sérgio Moro, que quer dar aquela opinião mais institucional, vai sair uma nota na Bela Megali. É assim que funciona. Quando não passaram uma porrada, era um ataque, saiu um antagonista. É o jornalismo brasileiro. Mas eu vou valendo, pode procurar aí. Vai, olha as tretas. Capaz Lauro Jardim, se ele assistir esse vídeo, ele soltar nota só contra, só pra provar que eu tô errado. Mas tá aí, velho. Eu fico observando. Você vai lendo tanto que você começa a ver, fala, cara, essa nota está diferente, essa nota ela é gigantesca. Não é o padrão do Lauro Jardim de escrever. É aquela história para tentar pintar mais uma vez que não, olha só, gente, o governo não acabou. Não é que o governo Dilma ele é fissurado no atraso, não. É porque é uma batalha política. O PT é um organismo grande que tem várias alas. Balela! Eles estão todos do mesmo lado. Todos. É a mesma coisa ali do Márcio França. Não tem essa história que, que tomou a decisão civil. Mentira! Para de maluquice! Aí vem, ó, a equipe econômica pretendia que o projeto do arcabouço fiscal fosse aprovado pelo Dilma até amanhã para tentar influenciar de alguma maneira o Copom. Olha só, a equipe econômica trabalha, o Haddad, nossa, é uma máquina! O Haddad é uma máquina! O Haddad antecipou a conclusão do projeto justamente para tentar pegar a na reunião do Copom. O que vai acontecer agora, pô? Terça-feira, se não me engano, é quinta-feira. Aí, ó, depois da reunião de sexta, passado no Paço do Planalto com Dilma e outros ministros, porém ficou claro que Haddad vai morrer na praia com esse prazo de amanhã. Em vez de confiar no seu ministro da Fazenda, o Lula, ele resolveu fazer não só uma reunião em que o chefe da Casa Civil, Rui Costa, atuou como contraponto desenvolvimentista, como deu espaço para forças contrárias a Haddad começarem a atuar. Veja só, o Lula não bateu o martelo. Ele não tá criticando, ele só falou, o Lula deu espaço. O Lula é o mediador, ele deu espaço para alas diferentes. Ele não confiou sempre no Haddad, mas ele também não tá contra. O martelo não foi batido. Então, olha o Dilma, olha você criando o cenário para mostrar, ó, você tem um lado desenvolvimentista, você tem um lado contra o Haddad, você tem o Haddad. E cabe ao Dilma equacionar isso. Então as pessoas têm que entender que o arcabouço não vai vir do jeito que quer, porque são uma correlação de forças intensas. Isso aqui é telequete, tudo armação. É o bode na sala, ele coloca um bode para trocar um bode por um cachorrinho. Ah, o cachorro é bonito, né? Um pitbull. É melhor que um bode, né? Dizem que não vai te morder. Gleisi Hoffmann, por exemplo, foi ao Twitter torpedear o arcabouço fiscal antes mesmo dele ser conhecido oficialmente. Foi a mesma coisa da questão dos combustíveis. Pregou com todas as letras que a política fiscal tem que ser expansionista. Tuitou ela, se é verdade que a economia crescerá mais este ano, segundo os indicadores divulgados pelo governo, precisamos então aumentar os investimentos públicos e não represar nenhuma aplicação no social. Em momentos assim, a política fiscal tem que ser contracíclica, expansionista. Depois de ler essa manifestação de um assessor do Dilma mais próximo das ideias do Haddad, foi irônico. A Gleisi é de líder do caos, né? É torcedora do caos. Assessores próximos do Haddad, contudo, trabalham nos bastidores para baixar a fervura. Diz que a conversa de sexta foi boa pro ministro, né? E que apenas, olha agora, o mediador, o Dilma, o grande mediador, apenas alguns ajustes foram feitos, pedidos pelo presidente. Confia no Dilma, mediador. Mas pouca gente no entorno do Haddad acha que o processo do novo arcabouço fiscal, que substituirá o teto de gastos, possa ser conhecido amanhã. A aposta mais forte é que isso aconteça mais perto do fim de semana, antes do Dilma ir lá visitar os comunas. Por quê? Por quê? Eu te explico. Porque quando ele for visitar os comunas, a imprensa vai ter o que falar.
A imprensa e os picanheiros vão ter conteúdo para dar para militância, ficar gritando: ai, olha o Dilma, olha o Lula indo. É o que eles querem, é uma cortina de fumaça. Vão apresentar um arcabouço caótico que vai continuar movendo o Brasil pro buraco, só que tem a cortina de fumaça. Agenda positiva, viagem. É assim que funciona o consórcio. Hoje a Haddad vai novamente discutir o seu projeto. Será uma reunião, junto orçamentária com o Costa, Simone Tebet. Olha só, agora tem um planejamento, Simone Tebet bacana, Esther. Então, eu acho que é Casa Civil, né? Tem que estar. É isso aí, gente. E a imprensa fica tentando tapear vocês o tempo inteiro. Vocês não caem, mas tem um monte de paspalho que fica lendo, né? Acreditando, nossa, olha só. Nossa, como o Haddad tá sofrendo. O Haddad tá tentando, né? Eita, que esse Haddad tá tentando, rapaz. Trocando um WhatsApp aí com o Benchimol, se encontrando com o Esther do BT. Tá direto lá com o Grupo Esfera. Eita, cara porreta, viu? Até dá um abraço no Haddad. Ai, esse consórcio é demais. Mas é isso. Eu fico por aqui. O próximo assunto é interessante. Era falar que a democracia venceu. Uma fala que eu falo de quem é amanhã essa fala. Amanhã eu falo disso daí. Capaz de alguém até pesquisar isso é alguma notícia em algum portal mais à direita. Já me liguei que tem uma galera que assiste meu vídeo. O vídeo termina, começa a ir a nota nos portais à direita. Eu falei, hoje não vou avisar com antecedência. Procura aí pra ver o que vocês acham na internet. Mas enfim, vou mandar o vídeo de queixada lá no Telegram, link tá aqui na descrição. Mais uma vez, se quiser apoiar, né, sobre o meu trabalho, passa no meu canal, tem o botão de valer, tem o na descrição. Tem um Atlas também, né, projetos diferentes, separado. Quem puder ajudar, muito bom. Se não der, compartilhe o vídeo e com fé em Deus, eu espero poder estar aqui e também ver vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!